Jó é um personagem muito relevante na história, com certeza. Particularmente, eu gosto muito da história de Jó, né? Jó, que como a própria Bíblia diz, no capítulo 1 de Jó, nos primeiros versículos, no versículo 1, que Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, amém por isso. Então, Jó se desvia do mal, ele teme a Deus. Jó é uma pessoa muito boa. O interessante é que antes de eu ler a Bíblia, quando eu tinha um conhecimento superficial de Jó, eu só conhecia aquela história quando a gente era criança, quando a gente é adolescente, que Jó perdeu tudo que tinha e depois Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha. Então, essa é a história de Jó, que eu conhecia. O livro de Jó, para quem não sabe, é o 6º maior livro da Bíblia, então tem 42 capítulos, não dá para falar tudo aqui com apenas um sermão. Mas a história que a gente conhece, que a gente ouve quando é criança, se você não lê o livro de Jó, é apenas o capítulo 1 e o capítulo 2, que é quando ele perde todas as coisas, e o final do capítulo 42, que é o último capítulo, 2 capítulos e meio. Existem 39 capítulos e meio da história de Jó. O interessante também, quando eu tinha esse conhecimento superficial, lá no versículo 6 do capítulo 1, a Bíblia diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Algum problema? Não, tá tranquilo. Ah, tá. Tá beleza. Veio também Satanás entre eles. E aí Deus vira para Satanás e pergunta: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e andar por ela. Deus então fala: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Quando eu tinha um conhecimento superficial, antes de ler Jó, eu achava que o diabo chegou até Deus e falou: ei, tá vendo aquele ali, ó, que serve a você? Ele serve a você porque tem bens materiais, que você abençoa ele. Não, Deus apresentou Jó a Satanás. Foi Deus que disse: observaste meu servo Jó? Deus introduziu Jó na conversa. Então, o diabo fala: Jó, eu não sei como está na sua Bíblia, eu não sei, no versículo 10 do capítulo 1 de Jó, eu não sei a palavra que aparece na sua Bíblia, mas no versículo 9, aparece assim: respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? A palavra debalde significa em vão. Então o diabo fala: e porventura Jó serve ao Senhor em vão? Você o tem abençoado, ele tem tudo. E aí Deus vai e fala: então vai, pode tirar tudo dele, só não toque nele, mas os bens dele estão em sua posse. O diabo foi e tirou tudo dele. E cada catástrofe, leia todo o capítulo 1, em cada catástrofe sobrou apenas um de seus servos para dar a notícia de que ele perdeu seus servos, de que ele perdeu o seu rebanho, de que ele perdeu tudo que ele tinha e todos os seus filhos. Jó era o homem mais rico, a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele perdeu tudo, e o pior, perdeu seus filhos. Se fosse uma cena de um filme, né, a gente olharia, seria um momento de clímax. Nossa, e agora? O que ele vai fazer? E sabe o que ele fez? Ele adorou a Deus e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa passagem é bastante conhecida. Jó disse sobre essas circunstâncias e Jó não pecou. Depois do mesmo diálogo entre Deus e Satanás ocorre o mesmo diálogo. De onde vens? De rodear a terra e andar por ela. Observar que o servo Jó, a diferença é que Deus acrescenta, depois que fala que ele é um homem íntegro, Deus acrescenta falando que ele, observaste que ele conserva a integridade, mesmo eu o atacando sem causa. Sem causa. Deus está falando que Jó não merecia passar por isso. E mesmo assim, ele conservou sua integridade. Jó foi íntegro. Então, ele acabou de bendizer o nome de Deus. E aí, Satanás então fala: Deus permite que Satanás toque em Jó, mas não tire a vida dele. Satanás então vai lá e enche do alto da cabeça até a sola dos pés de Jó de tumores. Ele sofre. A mulher dele vira e fala: amaldiçoa esse Deus e morra. Ele chama ela de louca.
louca. Ele fala que ela é louca. Isso mesmo, que ela é louca. Recebemos o bem de Deus, a gente recebe o bem, não vamos receber também o mal. Então Jó não pecou contra Deus. A Bíblia relata que em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não pecou, ele foi íntegro. Essa parte da história a gente conhece. Leia o livro de Jó, é um livro muito bom e edificante, porque entre essa parte que a gente viu até a parte que ele é destruído, muita água passa debaixo da ponte, muitas coisas acontecem. Jó, a gente conhece Jó como alguém que foi firme até o fim. Ele foi firme sim, mas ele é humano. Jó falhou em alguns momentos. Leia o capítulo 3, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, de tamanho sofrimento que era. Quer ter uma noção do tamanho desse sofrimento que ele sentia, quando ele pegou um caco para coçar suas feridas? Você já viu alguém muito triste ou de luto e já se sentiu sem palavras para chegar até essa pessoa e a consolar? Eu particularmente já me senti assim. 3 amigos de Jó chegam até ele, quando ele está nessa situação, e eles não conseguiam consolar Jó, de tamanho sofrimento que era. Eles não sabiam o que dizer e ficaram em silêncio 7 dias e 7 noites. Deu para compreender o tamanho do sofrimento de Jó? E quando eles abriram a boca, olha, teve de tudo nesse período de sofrimento de Jó. Eles abriram a boca para falar da palavra de Deus, para falar as verdades, para atacar pedras em Jó, para acusar em Jó, para julgar em Jó. Teve de tudo. Jó respondeu cada um deles, ouviu, ocorre um debate entre eles. Um de seus amigos, se eu não me engano, ele faz o nome dele, acusa Jó, culpa Jó, fala: Jó, você é culpado, você é culpado e você nem sabe o motivo. Você é culpado 2 vezes, porque você está passando por isso porque você merece, e porque você nem sabe o motivo pelo qual está passando por tudo isso. Sabe o que é interessante? Jó, além dele reclamar, amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele questiona a Deus, o porquê, meu Deus, por quê? E fala: você no lugar de Jó, se você também não questionaria, por que eu estou passando por isso? Eu fui fiel minha vida inteira, temi ao Senhor, sou íntegro, eu em nada tenho falta, por que eu estou passando por isso? Jó chegou a perguntar cerca de 16 vezes, e se ele perguntou a segunda, porque na primeira Deus não respondeu. Se ele perguntou a terceira, é porque na segunda Deus não respondeu. E deixa eu te contar um negócio. Ele perguntou 16 vezes, né? Deus não respondeu nenhuma das vezes. O interessante é que você lê todo o livro de Jó e em nenhum momento Deus fala: você está passando por isso, por causa disso, disso e daquilo. Deus não explica. Deus não fala o porquê. Deus não fala o porquê. Estou expondo as fraquezas de Jó, porque Jó é um ser humano que também tem fraquezas. Todos os personagens bíblicos que vão ser tratados nessa série, todos nós temos fraquezas. Somente Jesus foi perfeito. A história que a gente conhece de Jó é que ele foi firme. Sim, ele foi firme e fiel até o fim. Mas durante esse período ocorreram esses momentos de fraqueza. É assim mesmo. A gente tem que se lembrar que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Eu quero apresentar para vocês agora um versículo bíblico bastante conhecido também, que está lá em 1 Coríntios. Eu gosto bastante desse versículo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. A palavra de Deus diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não foi assim com Jó? Deus mandou a provação e ele não conseguiu suportar? Deus não prova além das nossas forças. Se você está passando por uma situação difícil, deixa eu te contar um negócio: você consegue passar por ela. Ah, não é porque você é forte. Eu sou forte, eu vou passar por essa tribulação. Reconheça que você é fraco e que Deus te dá essa força. Meu amigo, a gente tem que ter humildade. Eu sou fraco, sou falho, mas Deus me dá força. Por isso, eu vou conseguir vencer. Jesus fala:
eu venci o mundo. Mas antes disso ele falou, tem de bom ânimo. Se ele disse para ter bom ânimo antes de vencer o mundo, é porque antes de vencer o mundo, vai ter momentos que vamos desanimar. Se Paulo disse que combateu o bom combate, é porque teve uma luta, não foi fácil. Vencer o mundo não é fácil. Diante de qualquer probleminha, já reclamamos. Outro ponto para se chamar a atenção de Jó. Jó chegou de reclamar para Deus porque está passando por isso. Mas calma aí, tem um ponto positivo nisso. Lá no capítulo 38 e 39, Deus aparece por meio de um redemoinho. A Bíblia assim relata. Ele aparece por meio de um redemoinho a Jó. E Deus fala para Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu coloquei as estrelas? Quando eu criei as leis da física? Onde você estava? Ele cita determinado animal, você cuida dos filhos desse animal? Você sabe qual o período que ele dá à luz? E Deus expõe a sua magnitude. Deus mostra para Jó que ele não é nada. E você também não é nada. Eu não sou nada. Quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós? Eu disse que tem um ponto positivo para tirar aqui. Tem um ponto positivo para tirar aqui sim. Lá no capítulo 40 de Jó, dá um pulinho lá no capítulo 40 de Jó. Após Deus dizer todas essas coisas, muitas coisas disse Deus. Lá no capítulo 40, no versículo 4 e 5, Jó fala: sou indigno, que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E ele se calou. Jó não falou mais nada. E lendo o livro de Jó, ele fala o tempo todo, ele fala muito. Você no lugar de Jó não falaria, não? Com certeza. Então ele se calou. Depois que Deus falou, você não é nada. Quem é você? Não me questione. Deus não falou o porquê, mas disse para ele não questionar. E ele se calou. Uma vez eu falei, aliás, 2 contando com essa. Vou colocar a mão na minha boca. Não vou falar mais nada. Depois Deus continuou. E Jó só abriu a boca depois. Lá no capítulo 42, onde está relatado na Bíblia. Onde Jó fala, no versículo 2, capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E lá no versículo 5, ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Então, Jó, que era temente a Deus, Deus falou que não há ninguém na terra como Jó, não havia ninguém na terra como ele. E Jó falou agora que ele vê a Deus. Claro que ele não viu literalmente a Deus, é no sentido de sentir a presença de Deus. Você precisa ver a Deus, eu preciso ver a Deus. Nós precisamos sentir a presença de Deus, é necessário isso. Conhecer a Deus verdadeiramente. Outro ponto para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. Encontre aí. 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 17. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. A palavra do Senhor diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então, meus amigos, é uma ligação bem simples, não é mesmo? Vamos ligar. Deus prefere que a gente sofra por fazer o bem do que por sofrer o mal. Lendo isso, você pode pensar: é injustiça da parte de Deus. Jó não merecia. Por que Jó está sofrendo por isso? Por que ele passou por isso? É melhor sofrer por praticar o bem do que praticando o mal. Porque se você sofreu por praticar o mal, Deus está te punindo, te julgando. Se você sofre por praticar o bem, tem um motivo. Sabe qual era o motivo que Jó sofreu por tudo isso? Deus provou para Satanás e deixou de exemplo para nós também que é possível servir a Deus sem interesse em bens materiais, servir a Deus em meio à dificuldade.
não somente porque é abençoado, e para que não seja necessário que nenhum de nós hoje em dia seja provado como Jó foi provado, porque ele já provou isso, Deus provou isso por intermédio de Jó. Jesus também não merecia sofrer o que ele sofreu. Você acha que Jesus merecia? Mas ele passou por tudo isso por nós. Deus não prova a gente além das nossas forças, e Deus prefere que a gente sofra por praticar o bem do que por praticar o que é mal. Então, meu amigo, eu quero que você pegue o exemplo de Jó. Cale-se perante Deus. Se for abrir a boca para reclamar, não reclame. Todo esse momento difícil que temos passando nessa quarentena, qualquer momento de dificuldade ao longo de nossas vidas, em qualquer lugar que seja, não importa onde, não reclame, seja grato. Como Deus disse a Paulo, só minha graça te basta. Só a graça de Deus bastou para Jó. Foi difícil? Leia Jó, você vai ver que não foi nada fácil. Só de imaginar, a gente já sente piedade de Jó. Não foi nada fácil, mas ele conseguiu. Não porque ele é forte, mas porque Deus deu força a ele. Só a graça de Deus basta. Sem questionar então, vamos passar pelas tribulações, pelos sofrimentos, com a consciência de que temos um Deus por nós, que sempre nos abençoe. Amém?